noite a todos, sejam bem-vindos à página da Primeira Igreja Presbiteriana de Itapecerica da Serra. Eu sou o reverendo Alexandre, pastor da igreja, e a partir desse momento estarei transmitindo a mensagem pastoral. Então você que nos acompanha pela página do Facebook, você que é da nossa igreja ou de outra igreja evangélica e durante essa transmissão vai interagir conosco, eu peço que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 3. No entanto, o foco da nossa mensagem vai ficar nos versos 6 e no verso 6 e no verso 7. Então, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do 3 até o verso de número 8, né? Até o verso número 8, mas o foco da nossa mensagem vai ficar aí nos versículos 6 e 7. Então acompanhem a leitura comigo, atentamente, a leitura da palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus a iluminação do Espírito Santo para entender a sua palavra. Então vamos orar. Pai Santo, nós louvamos o teu nome e te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de ler a tua palavra e de poder, ó Deus, falar acerca dela com os nossos irmãos. Agora, Senhor Deus, nos dá o teu entendimento para que possamos compreender a tua vontade, compreender as tuas escrituras sagradas e, acima de tudo, ó Deus, viver de conformidade com os ensinos da tua palavra. Esteja nos abençoando, Pai querido, abençoando aos meus irmãos e amigos que estarão nesta transmissão, que eles também sejam agraciados por Ti com o entendimento da Tua palavra, a fim de que eles possam ter suas vidas edificadas e transformadas pela palavra do Senhor. Abençoa as nossas vidas em nome de Cristo, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no texto que nós acabamos de ler agora, o apóstolo Pedro ele vai nos fazer uma revelação impressionante no verso de número 6. Ele fala que há uma variedade de provações. Nós sabemos que, e a experiência cristã nos mostra isso, que a nossa vida ela é marcada por provações. É verdade que algumas igrejas evangélicas desprezam o valor das provações e chegam inclusive a atribuir os problemas e as dificuldades que o crente passa na sua vida ao próprio inimigo. Dizem que se o crente está passando por uma provação é porque ele está em pecado ou porque o inimigo está agindo em sua vida. É verdade que algumas vezes as provações elas são decorrentes de alguns pecados que nós cometemos. Mas as Escrituras nos ensinam de maneira global que nem sempre o pecado é a causa das nossas provações. Muitas das dificuldades, das tribulações e sofrimentos pelos quais nós passamos são intervenções de Deus na nossa vida, são ordenadas por Deus e elas têm um objetivo. E é justamente sobre isso que Pedro, melhor dizendo, vai falar aqui nessa passagem. Ele começa a tratar sobre a glória e ele vai fazer algumas afirmações interessantes a respeito da glória eterna, que é aquela
que vai ser, né, o lar dos cristãos. Ele vai dizer no início do verso 3 que nós nascemos para a glória. Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Então, através do Pai, nós fomos gerados novamente para a glória eterna. Ele também vai dizer que nós estamos sendo guardados para a glória. O verso 5 ele diz que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Não só fomos gerados para a glória, mas somos guardados ou preservados por Deus para essa glória eterna. Uma glória, irmãos, uma herança que ela não perde o seu valor, ela não perde o seu brilho e ela nem pode ser tomada de nós, né? Porque o próprio Deus se encarrega de guardar essa herança e de nos proteger e nos guardar para esse grande dia. E aqui na passagem que nós lemos, nos versos 6 a 8, 6, 7 e 8, o apóstolo Pedro vai falar, né, que nós estamos sendo preparados para a glória. Então nós temos 3 ideias aqui nessa passagem que nós lemos. A primeira é de que nós fomos gerados novamente para a glória. A segunda ideia é de que nós estamos sendo guardados para a glória. E a última ideia é a de que nós estamos sendo preparados para a glória. E como é que Deus nos prepara para a glória? E aí é que vem os versículos que nós lemos aqui, que vão ser o foco da nossa mensagem nesta noite. Os versículos 6, 7 e 8. Deus nos prepara para a glória através das provações. É através do sofrimento, é através das tribulações que Deus vai nos preparando. E é importante lembrar que os irmãos que receberam inicialmente essa carta de Pedro estavam vivendo sob a perseguição, estavam vivendo sobre a perseguição religiosa. Então, aquilo era causa de muito sofrimento para aqueles irmãos. E os sofrimentos na vida do cristão não se restringem somente às perseguições religiosas, né? E é por essa razão que no verso 6, Pedro vai falar sobre uma variedade de provações, mostrando que elas podem ser de diversas formas, diversas naturezas. Elas podem vir através de angústias geradas por alguma enfermidade, elas podem vir de momentos como os que estamos vivendo agora, né? Onde o mundo sofre com essa terrível pandemia, né? E nesse momento, cada vez mais pessoas têm morrido em função dessa doença aqui em nosso país. E no caso especial da nossa igreja, nós temos 2 pessoas queridas, 2 membros queridos da nossa igreja que estão lutando contra essa enfermidade no leito de hospital. Então, Pedro está pensando não apenas das provações, mas também em todas as situações que causam dor, que causam sofrimento, que causam dificuldade ao cristão. Então você pode pensar aí nessas variadas provações como sendo aquelas situações que causam tristeza e dor na sua vida. E você pode então aplicar isso ao seu contexto, né? Não precisa apenas pensar naquelas pessoas que estão sendo perseguidas agora por causa da fé, mas aquelas pessoas que estão vivendo com alguma dificuldade. E ela pode ser de qualquer natureza. E eu dou um exemplo claro disso usando 2 personagens da Bíblia, né? O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, que entendeu que o espinho na carne que ele sofria, e ele fala isso lá em 2 Coríntios capítulo 12, era uma espécie ou forma de provação, de tribulação que Deus havia infligido sobre ele. E no Antigo Testamento nós temos o caso de Jó, né, que sofreu toda aquela situação ordenada por Deus, é verdade, e aquilo foi o seu sofrimento. Então, nós estamos aprendendo aqui nessa passagem que Deus nos prepara para a glória através do sofrimento, tá? Deus, ele realiza tudo para o nosso bem. O apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos 8 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quando nós olhamos para esse texto, a tendência nossa é pensar somente nas coisas boas, somente nos momentos alegres e aprazíveis da vida, e esquecemos que o próprio contexto de Paulo em Romanos 8 é das provações. Então isso significa que o apóstolo Paulo também previa que o sofrimento fazia parte
dessas coisas que cooperam para o nosso bem. Então nós não podemos de modo algum desprezar o sofrimento. Deus, de fato, Ele está nos preparando para o céu. E Ele vai usar o sofrimento para esse fim. O comentarista Warren Wiersbe diz que a vida cristã é uma verdadeira escola na qual Deus nos treina para o ministério futuro na eternidade. John Piper, naquele livro Entre os Gigantes de Deus, diz que os puritanos entendiam a terra como o vestiário. E quando a gente pensa no vestiário, especialmente no futebol, nos vem à mente aquelas preleções feitas pelo técnico, onde ele dá as instruções aos jogadores antes da partida. Então nós estamos sendo preparados por Deus para a glória eterna. E enquanto esse dia não chega, enquanto nós não somos promovidos à glória, enquanto Cristo não volta, nós estamos caminhando como peregrinos aqui nessa terra. E Deus vai usando as circunstâncias, Ele vai usando as situações para moldar o nosso caráter. E nesse sentido, então, é que nós vamos falar sobre a preparação que Deus nos faz para a glória eterna. Deus está nos preparando para a glória e Ele usa as provações. E Pedro tem algumas coisas importantes a falar sobre as provações. E eu quero mostrar para vocês aqui a partir do texto. Então, Pedro tem algumas informações importantes. E a primeira delas está aí no verso de número 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo. E a primeira informação que Pedro fala acerca das provações que Deus usa para nos preparar para a glória é que essas provações elas são passageiras, elas são efêmeras, elas são por breve tempo, como nós podemos ver no verso 6. Os sofrimentos, irmãos, eles são reais. Pedro não está minimizando o poder do sofrimento e ele nem está sugerindo a nós uma atitude de indiferença ao sofrimento. Ele não está propondo aqui uma espécie de estoicismo cristão. A filosofia estoica, ela pregava uma certa indiferença à dor, uma certa indiferença ao sofrimento. Não é isso que Pedro está falando. Pelo contrário, ele vai falar que esses sofrimentos nos causam tristeza. Pode ver aí no verso 6. Embora sejais no presente tempo contristados por várias provações. O sofrimento, as provações, elas causam tristeza, elas causam dor, e Pedro reconhece isso, mas ele também nos faz olhar para a eternidade. E esse é o ponto e o destaque que a passagem nos dá. Embora os sofrimentos da vida presente possam ser doloridos, embora a dor que você e eu soframos agora, embora as dificuldades que nós passamos nessa terra sejam constrangedoras e causem em nós algum desconforto, quando nós comparamos esse sofrimento com a eternidade, a gente conclui, a gente percebe que eles são passageiros. Eles vão durar por um pouco de tempo. Eles vão ser breves, porque a nossa vida, como nós sabemos, ela não é eterna aqui na terra, não é? Nós vamos viver alguns poucos bons dias, alguns vão viver mais, outros vão viver menos, e ainda que o sofrimento dure toda a sua vida, quando nós comparamos esse sofrimento com a eternidade, nós descobrimos que ele é um pontinho em meio a uma vastidão de tempo que não tem fim. E é por essa razão, então, que a primeira coisa, o primeiro ensinamento que Pedro nos traz e que serve de consolo para os nossos corações, é que o sofrimento que eu e você passamos, o sofrimento que você passa nesse instante, por mais que seja dolorido, por mais que seja doloroso, por mais que cause constrangimento a você, esse sofrimento, ele é temporário, ele não vai durar para sempre. E eu anotei uma frase do comentarista Warren Wiersbe, que achei muito interessante nesse sentido. E ele diz assim: quando Deus permite que seus filhos passem pela fornalha, ele mantém os olhos no relógio e não no termostato. Ou seja, Deus não está olhando para a temperatura, mas ele está olhando para o tempo. E é nesse sentido, então, que nós devemos entender as palavras do apóstolo Pedro.
ainda que causem dor, ainda que causem sofrimento, as provações, elas não duram para sempre. E comparadas com a eternidade, elas são apenas um momento. Essa é a primeira lição. Os nossos sofrimentos são passageiros. A segunda lição que aprendemos aqui nesse texto é que as provações são necessárias. No verso 6 ainda nós encontramos isso. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. De acordo com Pedro, os sofrimentos são necessários. E qual é a necessidade do nosso sofrimento? Bem, há uma série de respostas que podemos dar a essa pergunta. A primeira delas é que Deus usa o sofrimento para nos disciplinar. Deus ele usa a dor, Deus usa as tribulações para nos trazer de volta, para nos trazer o arrependimento, para nos corrigir por nossos pecados, ou até mesmo Deus usa o sofrimento para nos manter na linha, para nos manter andando nos seus caminhos. O sofrimento também pode ser necessário para aumentar a nossa confiança em Deus. Em alguns momentos da vida, o sofrimento vai ser útil. O sofrimento vai ser útil para nos ensinar algumas lições em relação a Deus. E eu falo aqui sobre aumentar a nossa confiança, pensando, por exemplo, no patriarca Abraão. Eu sempre gosto de analisar a história de Abraão como um bloco. E quando eu olho lá o capítulo 22 de Gênesis, quando Abraão tem que sacrificar o seu filho Isaac, quando Deus manda ele sacrificar Isaac, eu gosto de lembrar do passado de Abraão. E por 2 momentos, Abraão vacilou em confiar no Senhor. Quando ele entrou lá no Egito, ele não confiou em Deus e mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. Embora, de fato, ela fosse meia-irmã de Abraão, naquele momento ela vivia uma relação marital com ele. Mas ele não confiou no Senhor. Ele não confiou que Deus iria guardar a sua vida. Ele não confiou que Deus ia proteger. E por isso se encarregou de resolver o problema. E aí ele vai e conta essa história. Ele conta essa mentira. E quase a coisa é arruinada, porque Sara é levada para o palácio do faraó e por pouco ela não é feita mulher de faraó. Então Abraão ele precisava entender um pouco sobre essa questão de confiança. Quando Deus disse a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, ele tratou de resolver isso dos meios humanos, aceitando a sugestão de Sara de que através de Agar ele teria um filho. Então todas essas situações elas são importantes para a gente entender o que está acontecendo no capítulo 22 de Gênesis. Quando Deus fala a Abraão, me sacrifica o teu filho, o teu único filho. E Abraão ali, meus irmãos, ele faz aquilo que Deus pede. O texto é muito claro. Abraão ele não tenta barganhar com Deus, ele não tenta negociar com Deus, mas ele demonstra a sua confiança. E a demonstração da confiança de Abraão naquela passagem está quando ele diz, o Senhor vai prover para si um cordeiro. Então Abraão precisava aprender sobre a confiança em Deus. Talvez pode ser o caso de Jó, que precisava conhecer mais o Senhor, e ele no final do seu livro, ele reconhece que antes ele conhecia Deus e ouvia falar. Agora ele conhece a Deus porque os seus olhos veem, porque agora ele tem uma intimidade maior com Deus depois de todo o sofrimento que ele passou. Ou talvez o sofrimento seja usado para nos guardar de pecar. Paulo vai dizer que o espinho na carne foi colocado por Deus nele para evitar, para impedir que Paulo pecasse contra Deus, para impedir que Paulo fosse soberbo. Então, o sofrimento na vida do cristão é necessário. Esses homens de Deus que foram aqui citados, eles entenderam a razão de Deus prová-los, de Deus testá-los, de Deus colocá-los sob o sofrimento. Talvez eu e você não entendamos qual o motivo do sofrimento que nós estamos passando agora. Mas uma coisa é certa, Deus ele sabe que nós necessitamos. E ele usa o sofrimento para o nosso bem, nunca para o nosso mal. Deus sabe o que é melhor para nós.
E voltando àquilo que Paulo fala em Romanos 8, Deus, ele faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Então, o sofrimento ele é passageiro, o sofrimento ele é necessário para o nosso bem. Nós necessitamos passar pelas provações, é um caminho de Deus para a nossa vida. Através dele, Deus vai formar o nosso caráter, Deus vai lapidar a nossa vida, e isso vai ficar mais claro na terceira lição que nós aprendemos acerca do sofrimento aqui na passagem, que se encontra aí no verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurada por fogo. O sofrimento, a provação, servem para testar a autenticidade da nossa fé. Assim como o examinador, ele examina o ouro, assim como o examinador, ele prova o ouro com fogo, a fim de retirar as impurezas, a fim de saber se aquilo realmente é ouro e não é outra coisa sem valor. Deus usa a provação para testar a nossa fé e mostrar a sinceridade do nosso coração. Deus ele usa o sofrimento para isso, né? E nesses dias o sofrimento vem bem a calhar, porque há muitos que se professam cristãos e que possuem uma fé falsa. Muitos que se dizem cristãos, que carregam uma camisa, que trazem no peito estampado "Eu sou de Jesus", e que não vivem de acordo com os ensinamentos do Senhor, que não vivem como autênticos cristãos. E o sofrimento, meus queridos irmãos, ele é usado muitas vezes por Deus para revelar o nosso coração, para revelar a nossa fé, para mostrar a autenticidade dessa fé. Nos casos que já citei até aqui, Jó, Abraão, o sofrimento na vida desses homens foi um teste. E teve a capacidade de mostrar o coração desses homens. Abraão confiou no Senhor, e é por essa razão que ele é o pai da fé. Jacó confiou no Senhor. Jó, melhor dizendo, confiou no Senhor, ainda que ele não entendesse a razão de tudo aquilo que ele estava passando. E no fim Deus o abençoou muito mais do que antes. Paulo, alguém que confiou em Deus em toda a sua vida e pôde chegar ao final da sua carreira dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Estou agora indo buscar a coroa que está reservada para mim. Aqueles que entendem o valor do sofrimento percebem que o sofrimento é necessário para testar a autenticidade da nossa fé. Lá em João 6, do verso 60 até o 71, o Senhor Jesus Cristo ele faz um discurso duro depois de ter feito a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele fala que ele é o pão que desceu do céu, e isso desagradou a muitos judeus. E é interessante que no verso 66, o texto de João nos diz que muitos que seguiam a Jesus o abandonaram naquele momento. E vendo aquelas pessoas indo embora, Jesus olha para o grupo dos discípulos mais próximos e diz: vocês também querem ir? E esse Pedro que escreve essa carta, o mesmo, ele toma a frente dos outros e diz: para onde nós iremos, se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Aquele discurso, ele foi um divisor e serviu para mostrar aqueles que realmente seguiam a Jesus, que confiavam em Jesus, cuja fé era autêntica, e aqueles que tinham uma fé falsa. E o sofrimento ele vai revelar, assim como o ouro revela, assim como o fogo revela a pureza e o valor do ouro, o sofrimento também vai revelar a pureza e a autenticidade da nossa fé. Não despreze os sofrimentos que vêm a você, que sobrevêm à sua vida. Não despreze esse momento pelo qual nós passamos, porque ele tem sido usado por Deus. Ele é o fogo que aufere autenticidade ao ouro. Ele é o fogo que confere autenticidade à tua fé.
Então receba esse momento como sendo um modo de Deus trabalhar na sua vida, para mostrar que a sua fé é verdadeira, genuína, autêntica, para provar as intenções do seu coração. E por último, meus irmãos, o texto vai nos ensinar que o sofrimento serve para resultar em louvor, glória e honra. No finalzinho do verso 7, Pedro diz, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo. Tiago escreveu na sua carta, no capítulo 1, que os cristãos a quem ele se dirige deveriam ter por motivo de grande alegria o passar pelas provações, sabendo que as tribulações elas produzem perseverança, paciência e alcançam o objetivo de Deus para as nossas vidas. Pedro está falando em algo semelhante. Pedro está dizendo que quando nós passamos pela provação, nós devemos ter alegria no nosso coração. Porque é através da provação, como nós já vimos, Deus ele prova a nossa fé, Deus ele prova a autenticidade da nossa fé no Senhor. Mas não é apenas isso, meus irmãos. Nós estamos sendo moldados por Deus para que a cada dia nós sejamos parecidos com o seu Filho. E o autor de Hebreus nos diz e nos declara que o Senhor Jesus Cristo, ele foi provado, e ele foi feito Filho de Deus por meio das provações. Ou seja, ele alcançou o testemunho de Filho de Deus por meio das provações pelas quais passou. E lá no capítulo 12, o autor de Hebreus diz que Jesus Cristo, quando ele estava na cruz, ele viu o sofrimento, mas ele também viu a alegria e os resultados que a sua obra na cruz realizariam. E ele trocou o sofrimento por causa dessa alegria. E isso tudo nos ajuda a compreender aquilo que Pedro está nos ensinando aqui na passagem. Que ao invés de nos abatermos por causa do sofrimento que nós passamos, ao invés de praguejar, murmurar, reclamar com Deus porque está acontecendo isso em nossas vidas, nós devemos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. O sofrimento também é uma oportunidade para que nós louvemos ao nosso Deus por sua bondade, por sua sabedoria e por seu cuidado por nós. Porque eu sempre tenho falado isso lá na igreja. O Salmo de número 23, ele tem uma palavra que fala muito forte ao meu coração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que eu passe pela mais terrível provação, eu tenho a certeza de que o Senhor está comigo nesse caminho. E é por essa razão, então, que Pedro nos mostra como última lição acerca do sofrimento, o fato de que o sofrimento produz na vida do crente louvor, produz glória, produz honra. O sofrimento nos capacita a nos alegrar diante de Deus com gozo inefável e glorioso. Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele estava preso. Ele estava lá na prisão. E a carta aos Filipenses é a carta que exala a alegria. E é nessa carta que ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E quando Paulo estava em Filipos, na sua primeira passagem pela cidade, ele foi preso, açoitado em praça pública e colocado no fundo da prisão. E o texto bíblico nos ensina, o texto bíblico de Atos, que durante a noite, durante a vigília da noite, Paulo e seu companheiro Silas cantavam louvores a Deus. Certamente, Paulo sentia as dores dos açoites, ele foi humilhado e foi chicoteado em praça pública. Tanto é verdade que quando acontece lá a conversão do carcereiro, o carcereiro leva para a sua casa e limpa as suas feridas causadas pelo chicote. No entanto, aquele mesmo Paulo, que foi humilhado e foi açoitado diante das pessoas da cidade, ele não está reclamando da sua sorte, ele não está abatido no canto de uma cela, mas ele está louvando a Deus. E é por essa razão, então, que Pedro nos ensina
que as provações nos capacitam a louvar a Deus. Há um hino antigo, não do inário presbiteriano, mas da harpa cristã, que tem uma frase muito bonita nesse sentido. Os mais belos hinos e poesias foram escritos na tribulação. Os mais belos hinos e poesias foram escritos na tribulação. Os servos de Deus, derramaram seu coração em louvor, em glória e honra a Deus nos momentos difíceis de sua vida. Então, meus queridos irmãos, nós também podemos aprender muito através do sofrimento. Portanto, fechando aqui a nossa compreensão do texto, Deus, ele nos criou para a glória. Deus nos guarda para a glória e ele nos prepara para a glória por meio do sofrimento. Um sofrimento que é passageiro, um sofrimento que é necessário, um sofrimento que tem a capacidade de provar a autenticidade da nossa fé, mas um sofrimento que vai resultar no nosso coração em alegria, gozo e honra ao nosso Deus. Então, não desprezemos o sofrimento. Não desprezemos o momento que Deus está nos dando agora. É possível que nós sejamos contristados em meio a tudo isso. Especialmente quando essa enfermidade atinge alguém próximo, alguém da nossa família. Muitos agora estão lutando pelas suas vidas nos hospitais. Muitos queridos estão chorando a dor de terem enterrado seus mortos e muitas vezes sem poder se despedir ali do corpo do seu querido. Muitos estão sofrendo com depressão agora, porque não é somente o efeito do Covid no corpo, mas também o efeito psicológico que isso tem causado. O isolamento tem trazido muita depressão às pessoas. Mas não despreze esse momento de sofrimento que Deus nos permite, porque através dele, Deus está trabalhando nas nossas vidas. E eu creio que aqueles que recebem o sofrimento como sendo uma escola de Deus, como sendo um livro de Deus para o nosso aprendizado, aprendem e saem fortalecidos, saem ainda mais fortalecidos da dor e do sofrimento. Então que Deus em Cristo nos abençoe e que nós aprendamos por meio das Escrituras, diante daquilo que foi falado acerca do sofrimento, a viver a nossa vida cristã com alegria. Afinal, o sofrimento deve produzir na vida de cada cristão uma alegria e um gozo inefável. Vamos orar ao nosso Deus, então, agradecendo por Ele nos permitir e usar o sofrimento para o nosso bem. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eu te louvo, porque na tua sabedoria o Senhor tem usado o sofrimento para o nosso bem. Ainda que muitas vezes nós não entendamos os teus caminhos, ainda que muitas vezes, ó Deus, nós não saibamos qual o teu propósito em tudo, nós sabemos que tudo o Senhor fará para o nosso bem, tudo o Senhor fará para a glória do teu nome, e tudo o Senhor fará e fará o que é necessário para que a nossa vida seja conformada à vida de Cristo. Por isso nós te damos graças, ó Deus, pelo sofrimento, e queremos, ó Deus, na nossa vida, enquanto estivermos passando pelo sofrimento, aprender a dizer como Paulo, eu estou contente em toda situação. Aprender a louvar nos momentos difíceis e a confiar que as nossas vidas estão inteiramente em tuas mãos. Abençoa, ó Deus, os meus queridos irmãos da Igreja de Itapecerica e aqueles que participam dessa transmissão. Que o Senhor os abençoe com tua palavra e que ela fale profunda ao coração de todos eles. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero, antes de terminar a nossa transmissão, agradecer a todos aqueles que participam conosco. Eu não consigo identificar a todos aqui, mas eu agradeço a todos que estão no Facebook. Vejo muitos irmãos da nossa igreja assistindo. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Não vou conseguir aqui dizer todos, mas vejo alguns nomes. Então, para não ser injusto com os demais, eu não vou citar todos. Mas sintam-se abraçados,
sintam-se prestigiados por mim, né, nesse sentido, e que Deus esteja abençoando a vida de todos os irmãos e amigos da igreja. Depois que terminar a transmissão, eu vou ver lá a listinha de quem participou e eu vou dar um ok, vou dar um amém e escrever alguma mensagem para vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado por participar da nossa transmissão. A nossa transmissão tem acontecido sempre aos domingos e às quintas-feiras, e a presença de vocês é muito importante. Que Deus abençoe a vida de todos os queridos que estão no Facebook e também os que estão pelo Jitsi, os irmãos da nossa igreja. Que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês, dando a todos uma boa semana.